Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho mostrar para vocês as melhores leituras que eu fiz em 2018. Dessa vez eu vou misturar ficção e não ficção. Ano passado eu fiz separados, vídeos separados. 5 livros de ficção, não, 5 de não ficção e 10 de ficção. Dessa vez vou manter esses mesmos números, 5 de não ficção e 10 de ficção, mas vou mostrar todos de uma vez só, em vez de separar, certo? Acho que, assim como no ano passado não, né? O vídeo que eu fiz é em 2018 referente a 2017. Agora a gente está em 2019 e este vídeo é referente a 2018. Eu acho que em 2017 eu li mais ou menos a mesma quantidade que eu li em 2018, que é por volta de 80 livros. Eu vou deixar aqui embaixo o post em que eu relaciono todos os livros para todos os projetos, está dividido por cor. Link para resenha quando for o caso, né, que é a maioria das vezes, porque quando eu não faço em vídeo resenha, eu faço em post, na maior parte das vezes. Eu só não costumo resenhar livro de não ficção, né, um ou outro, e livro de contos, né, de poesia também. Mas a grande maioria eu resenho. Vou deixar o post aqui embaixo, dê uma olhada. Lá vai estar discriminado todo livro por livro, assim, mais ou menos por ordem de leitura e separados, indicados assim por projeto. Lá tem o esquema de cores que vocês vão entender. Desses 80 livros que eu li, né, mais ou menos 80, 20 são de não ficção e 60 de ficção. E eu vou mostrar agora para não fazer mais suspense. Vou primeiro mostrar os de não ficção, porque eu sei que vocês gostam mais do de ficção, então para manter, né, o interesse. Lembrando que não faço ranking, não é por ordem de preferência, primeiro, segundo, terceiro. Não, eu seleciono 5 de não ficção, 10 de ficção e aleatoriamente. Não sei qual que é 10º lugar. Não entro neste nível de precisão ou de obsessão, como que. O primeiro que eu vou mostrar de não ficção é que eu li em e-book, que é do Thoreau, que é Walden, né, ou A Vida nos Bosques. Eu prometi para vocês um vídeo sobre o autor, não só sobre o Walden, né, falando também de desobediência civil. Eu já gravei, falta editar, em breve ele estará aqui neste canal. E aí lá eu vou explicar melhor, mas eu já andei fazendo prévias aí em vídeos anteriores, que o Thoreau é um pensador voltado mais para anarquia, transcendentalismo. Ele, na verdade, ele quis rejeitar o excesso de civilidade, foi para o bosque, o Walden, para sugar a essência da vida. Ele quis se desfazer de tantos excessos, governo com o qual ele não concordava. Ele foi para floresta, para o bosque, como resistência. Não, como resistência ele parou de pagar imposto, que é essa desobediência civil em questão. Mas eu acho que foi mais para se sentir vivo, se despir dos excessos para se sentir vivo. Ele fez mais ou menos como os artistas fazem, né? A busca da essencialidade era muito comum no século XIX, na segunda metade do século XIX. Temos grandes artistas que fizeram isso. A gente já está aqui numa situação que a revolução industrial está saturando as pessoas, né? Já está fazendo ver muitos aspectos negativos aí. As pessoas já se voltam para o oposto disso, né? Deste excesso de fabricação. Vamos buscar o que é natural. Hoje a gente também está vivendo algo assim, hein? Com essa volta para o minimalismo, preservação ambiental, algo bem parecido. Tô falando demais. Se para cada livro eu dispensar um tempo de comentário como esse vídeo vai ficar gigante. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Fiz um vídeo sobre este livro. Não sei se eu vou deixar nos cards, porque tem muitos aqui que eu vou citar e eu já fiz vídeo. De todo modo, eu vou deixar aqui no box de informações, né? Nos cards eu só consigo deixar 5. Este livro, ele nos ajuda a entender a mentalidade americana, sobretudo, né? Ele está falando principalmente dos americanos. Essa ética da preservação da acumulação, da não ostentação, né? Neste momento, a gente ainda estava numa ética da não ostentação dentre os calvinistas. Não havia ainda a ética do consumo. Como religião e
economia fazem um bom casamento, né? Como essas sociedades que hoje são as mais destacadas como sociedade americana, essa potência econômica, como ela se orientava por valores religiosos e se orienta até hoje, né? Mas também econômicos, como isso começou a surgir. Aqui. 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, do Karl Marx. Aqui temos Marx analisando o que aconteceu na França. Esse 18 de Brumário é o quê? O que aconteceu em 1848, quando Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele assume o poder, né? Depois se auto-coroa, auto-intitula imperador, tal qual o tio fez. E tem um período ali de domínio, até 1870 mais ou menos. Em 1870 houve a Comuna de Paris, né? Marx também escreveu sobre a Comuna de Paris. E o que é interessante? O Marx está ali vivendo o calor da hora, né? Tudo que acontecia na França, para ele era muito interessante por conta do posicionamento político dele, né? Então o Marx acompanhava tudo, e isso tudo que acontecia na França ajudava ele a desenvolver as teorias dele. E tudo que acontecia na França também amedrontava o resto da Europa, né? Todos tinham medo que a ralé se revoltasse, né? Todos tinham medo de perder o status de monarquia. E ele analisa essas coisas, ele analisa o Luiz Bonaparte, né, que é o sobrinho, como uma grande farsa de Napoleão I, enfim. Ele é enérgico, muito bom. O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro. Quem me acompanha aqui há algum tempo já devia imaginar que este estaria entre a minha relação dos 5 mais. Sobre este livro eu tenho uma playlist aqui, porque eu fiquei o primeiro semestre de 2018 lendo este livro e comentando mês a mês, né? Acho que foi de março a junho, os trechos lidos. Olha como ele está marcado aqui. Livro excepcional, nos ajuda a entender tudo que estava em jogo com a questão da escravidão, por que não mais índios, por que os africanos, como era o tráfico, com as condições, como era a situação lá, principalmente na Angola, pois no Brasil, que ele analisa assim de uma maneira tão precisa, analisa documentos, e a gente começa a achar que não aprendeu direito a história do nosso país. E os ensaios de Montaigne, que eu terminei de ler agora em dezembro, este foi o livro que eu escolhi ler, a obra que eu escolhi ler, no segundo semestre de 2018 para fazer a leitura compartilhada. E aqui a gente tem os ensaios filosóficos de Montaigne, os pensamentos dele sobre tudo que acontecia na França, no mundo, e assim, para vocês verem como não é tão difícil assim um texto filosófico, né? A depender de quem escreve. Aqui a gente tem texto facílimo, muito próximo, a gente dá risada, a gente aprende, altamente erudito, e ele fala sobre absolutamente tudo, certo? Tem uma playlist aqui, que eu vou deixar também, né? Eu fiz leitura compartilhada, então acho que de agosto até janeiro agora vai o último vídeo ao ar sobre esta obra aqui, comentando os trechos lidos. Então essas são as 5 obras que eu recomendo fortemente. Se bem que eu recomendo todas que eu li, né? De não ficção. Aliás, tudo que eu leio, acho que eu recomendo, né? A exceção é não recomendar, eu falar mal. Eu sempre procuro tirar algum proveito do que eu leio, né? Vocês podem ver que eu falo mal de poucas obras. Talvez seja porque eu leio bastante clássico. Acho que eu procuro analisar vários aspectos e tirar o que é bacana e o que não é. Isso não só de não ficção, de ficção de modo geral. Vamos para a ficção. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu li há pouco tempo, fiz vídeo sobre ele. No vídeo também que eu falei sobre a escravidão americana, falei deste aqui. Aqui é a famosa história da Scarlett O'Hara e o Rhett Butler, né? Essa história é famosa por conta do filme. Mas o livro é muito mais que essa história de amor, é isso que eu digo no vídeo, vou deixar aqui. Tem esse aspecto interessante, um romance de negaceio, custoso, tem. Mas outros aspectos que interessam muito. Essas duas personagens, o Rhett e a Scarlett, são muito bem constituídas. A Scarlett faz muito nervoso na gente, né? Porque ela é muito caprichosa e tal, mas assim, ela é muito bem constituída. O outro aspecto é o modo de viver e de ser
da burguesia norte-americana do sul dos Estados Unidos naquele período histórico, que é o quê? O período de libertação dos escravos, a Guerra de Secessão. Então esse livro aqui começa com o começo da Guerra de Secessão e vai para além do fim da guerra. Então esse momento histórico é muito bem representado e em detalhes, os interesses dos dois lados, né, o sul e o norte dos Estados Unidos. Ku Klux Klan também aparece aqui, muito interessante, né? No filme não aparece tanta coisa assim, né? Dá mais destaque para o romance. Também o romance é a história de amor dos dois. Mas também, né, a obra é bem grande. Mas por mais que seja grande, a minha edição está em inglês, é uma narrativa tão fluida, prende nossa atenção, sabe? Você lê e fica querendo ler mais. Acho que o último livro que eu li com esta dinâmica, com esse ritmo de leitura, o último livro muito grande, que me fez ler bem mais rápido do que eu havia imaginado, foi Os Miseráveis, né? Que também é gigante. Para falar de outro gigante em todos os aspectos que você imaginar, o autor é gigante, a obra é gigante do ponto de vista da importância, também do ponto de vista do tamanho. Temos aqui A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Também fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui. Este livro é incrível, ele representa um período histórico muito bacana, que é assim, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E aí, lá na Montanha Mágica, há não é asilo, é o equivalente a um asilo, uma casa de repouso, não lembro mais o nome, vou deixar aqui, não lembro o nome que eles usam aqui, para os doentes, né, dos pulmões, com tuberculose, não sei o que, se curarem. E lá, muitas pessoas vão para a montanha, e a montanha é alta, ela fica distante da civilização, digamos, e eles começam a discutir a situação da Europa. Então a gente tem personagens diferentes, com posições diferentes, né, posições políticas e sobre a vida também, discutindo o destino da Europa. E a gente entra em contato com algumas teorias, a gente entra em contato com algumas coisas que estavam em jogo ali nos momentos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. E aí a guerra eclode aqui no momento do livro e as coisas vão. Mas assim, é um romance de intelecto, de discussão, de dinâmica intelectual, assim, né? Não tem grandes acontecimentos. Sanatório, é esta palavra que eu estava tentando lembrar, não é manicômio, não, é sanatório. Então, neste sanatório, personagens discutem a situação da Europa. Me faz lembrar, acho que eu já disse isso, um filme do Ettore Scola, que é Casa Nova e a Revolução, que dentro de uma... não é charrete, eu estou perdendo o nome das coisas hoje, mas de uma charrete, não é charrete, uma carruagem, alguma coisa assim, um representante de cada classe ali, né? Estou falando dos franceses, então do clero, da burguesia, da plebe, um representante de cada classe forma um grupo que discute a revolução. Então é a revolução sem necessariamente a revolução. Rumo ao farol, ou ao farol, depende da tradução que vocês tiverem, da Virginia Woolf. Eu não sei porque a minha está em inglês, por isso que eu não, isso depende. Às vezes eu falo ao farol, às vezes rumo ao farol, mas isso não importa. Este é o livro mais bonito que eu já li da Virginia Woolf. Eu acho que eu já li 3 livros dela, ou 4, nem lembro mais. Mas essa é a história que mais me encantou. A gente tem aqui uma família que está na praia, situação de veraneio, uma família numerosa, com amigos e tal. Aí eles discutem se vão ao farol ou não vão. E aquela questão da temporalidade de Virginia Woolf, né, que faz a gente assim, mergulhar na intimidade das emoções, da mente, ou seja, se eu estou falando de emoção e mente, eu estou falando de alma. A gente mergulha na alma das pessoas. E a temporalidade, o tempo cronológico importa muito pouco, né? O que vale aqui é o tempo interior. E vem a Primeira Guerra, né? Que acontece, ela escreve no período entre guerras. E aqui no livro vem a Primeira Guerra Mundial, alguns presentes morrem na guerra e tal, depois tem a situação que eles voltam ao farol. É de uma poesia, de uma beleza, é um texto assim incrível, que faz a gente pensar na passagem do tempo.
Aí faz a gente pensar na passagem cronológica do tempo, embora a questão temporal aqui seja mais interna do que externa. Mas tem externo também, porque tem a guerra, o que acontece depois da guerra, né? O nada, o vazio pós-guerra. É muito bonito, gostei. Guarupi, do Antônio Calado. Também já fiz vídeo sobre este livro, eu prometi fazer, já fiz, mas vocês ainda não viram, porque ele ainda não foi editado, ainda não foi ao ar. Aqui é a história de um padre, tô falando rápido porque eu tenho que correr, esse vídeo vai ficar muito longo. Do padre Nando, que ele quer recuperar as origens do Brasil, valorizar as raízes culturais do Brasil, ele quer ir lá para Xingu, não é catequizar os índios, não é necessariamente isso, mas ele se sente um missionário. Na verdade, o Nando é uma daquelas pessoas que são movidas por uma causa. Então, assim, se a causa é do bairro, vamos brigar pelo bairro. Se é para salvar os animais, vamos salvar os animais. Se é para salvar a população indígena, vamos salvar a população indígena. Ele é movido por um interesse político. Quando eu falo interesse político, não entendam isso com viés negativo, pejorativo. Não. Política é feita de interesses. E quando eu falo isso, eu não estou falando que o interesse é necessariamente ruim e nem estou falando de política no sentido partidário. A ação dele, a atuação dele nesta obra toda é política. Então, quando ele fala em ajudar os índios, ele está tendo uma ação política, certo? Ele está defendendo o interesse dos indígenas. Então, assim, ele começa assim, bem intencionado, só que aí ele se perde um pouco, vai pro Rio para pegar a licença, aí ele deixa de ser padre porque não resiste, né, a mulherada, usa lança-perfume. E a gente tem um momento histórico aqui como segundo plano, né? A gente está em meados do século XX, Getúlio Vargas, Getúlio se suicida, depois governo militar, e ele faz parte da resistência do governo militar. É um livro muito bom, gostei muito. Aguardem o vídeo. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, para citar o segundo e último brasileiro dessa relação de 10 livros. Aqui a gente está também no período militar e 3 meninas, adolescentes, jovens, vivem num convento, numa escola de freira, alguma coisa assim, lá com as freiras. Cada uma do seu modo, cada uma com um perfil, mas as 3 são amigas. Ali a gente tem perfis bem interessantes, perfis que evidenciam posição social, política, econômica. Então a gente tem a Lia, que ela é militante, né? Durante o governo militar, ela é militante, faz a resistência. A gente tem a Ana Clara, que é bonita, modelo, mas se envolve com traficante, viciada em drogas e tal. E a gente tem a Lorena, que é mais endinheirada, toda romântica e tal. Então, assim, são histórias paralelas e elas são amigas, apesar de tudo, né? Apesar de serem bem diferentes. O que é interessante aqui, eu sempre falo desses aspectos quando comento este livro, é que a gente está num período militar, regime militar, e ela conseguiu publicar esse livro com essas contravenções, né? Representando essas contravenções. Outra coisa interessante é que eles estavam no colégio de freiras, e as freiras em momento nenhum eram empecilho para elas fazerem o que queriam fazer. E o outro aspecto interessante é a narrativa, né? A gente tem aqui, não é discurso indireto livre, é monólogo interior. Mas por que esse monólogo interior é complexo? Ele é monólogo interior com 3 focos narrativos, né? Pelo menos, eu acho que não tem um narrador em terceira pessoa. Cada uma narra. Então, monólogo interior, parece que o leitor entra na mente de cada uma delas. Só que muda o foco narrativo e a gente às vezes não percebe. Então isso pode causar um certo estranhamento, pode exigir muito da gente essa leitura, né? Precisa muita atenção, mas é muito bom. Por que os sinos dobram, do Hemingway. Também fiz vídeo sobre este livro, não vou falar muito porque este vídeo já está gigante. Aqui é a história da Guerra Civil Espanhola. Então, aqui temos novamente um livro mais ou menos autobiográfico. Aqui é a história do Robert Jordan, eu acho, um professor de espanhol americano que vai combater ao lado da resistência na Guerra Civil Espanhola, né? Ele vai combater os fascistas. E aqui, todo esse livro se passa no período, acho que de 3 dias, em que o Jordan tem que explodir uma ponte, que ele é especialista em explosivos. Aí ele se
se agrega a um grupo lá, se apaixona pela Maria, que é uma espanhola que sofreu abusos durante a guerra. E neste grupo tem outras pessoas, os ciganos e tal. E ali a gente tem também uma boa discussão sobre a guerra. Tanto é que quando eu fiz este livro, quando eu fiz este vídeo aqui, eu me referi à Montanha Mágica, porque a gente entra em contato com questões da época, assim, de quem viu de perto. Porque Thomas Mann também, né, contemporâneo da Primeira Guerra. O Hemingway também, contemporâneo da Guerra Civil Espanhola, combateu lá. Então são autores que discutem com conhecimento de causa e fazem isso por meio de personagens que são inesquecíveis. Memorial do Convento, do Saramago, que eu reli. Este é um livro bem bacana, um dos livros mais bonitos do Saramago, na minha opinião. Todos os nomes. Não estou dizendo que é o melhor, mas é um dos melhores, na minha opinião, dos que eu já li, e um dos mais bonitos. A história do Bartolomeu Baltazar... Não, a história do Bartolomeu, do Baltazar e da Blimundo. O Bartolomeu é aquele padre, que é brasileiro, inclusive, que quis voar lá de balão. O Baltazar, ele combateu lá na guerra, perdeu a mão, a maneta, e ele encontra a Blimundo, que é meio feiticeira, assim, meio bruxa. Ela consegue ver as pessoas por dentro. Ela, de olhos fechados, em jejum, ela consegue ver as pessoas por dentro. E aqui, durante toda a história, a gente tem a construção do convento de Mafra, porque o rei fez essa promessa caso lhe viesse um varão. E aí, a gente tem essas histórias paralelas. Um querendo construir a passarola lá, o Baltazar e Blimunda, né, pela sobrevivência, eles vivem juntos e tal, né, se conhecem e vivem juntos. Ele vai trabalhar no convento, e aí tem várias idas e vindas, e a narrativa de Saramago, né, Saramago sendo Saramago, sabendo fazer o que ele fazia muito bem. Narrativa excelente, um fim bonito. Deserto dos Tártaros, mais um sobre o qual eu fiz vídeo, do Dino Buzzati. Aqui a história do, acho que Tenente Drogo, que vai servir numa fortaleza lá diante do deserto dos Tártaros, sabendo que os Tártaros não vão atacar, porque aquilo ali, naquele lugar não acontece mais nada. Mas ele vai pra lá e espera. Ele espera sabendo que nada vai acontecer. E a única coisa que ele sabe fazer é esperar. Ele tem até a oportunidade de deixar de esperar, de fazer outra coisa, mas ele não deixa de esperar, continua a esperar, porque ele simplesmente já não sabe mais viver de uma outra forma, a não ser estar nesta condição de espera. Enquanto Agonizo, do Faulkner. Outro livro que eu também, sobre o qual eu fiz vídeo. Muito bom este livro do Faulkner. O meu está em inglês. Eu já disse trocentas vezes que eu amo este título, Enquanto Agonizo, que é a tradução literal de As I Lay Dying, mas a sonoridade em português é bem mais interessante. Aqui é a história de uma matrona que está doente, morrendo, só que antes de morrer ela também vê o filho já preparando o caixão dela e tal. E aqui a gente tem o que Faulkner faz muito bem, que é o quê? Monólogo interior, fluxo de consciência, enfim. Aqui a gente tem vários focos narrativos, cada capítulo narrado, não é? Eles não narram, né? A gente que penetra nos personagens por meio do fluxo de consciência ou monólogo interior. A gente conhece perto demais cada um deles. Então, assim, é uma família que, se olhar da distância, a gente pensa, ah, é uma família ok, como outra qualquer, família unida, porque a velha morre, a mãe morre, e o último desejo dela é realizado, que era ser enterrado em Jefferson, outra cidade. Então eles colocam o caixão na carroça e vão marchando. Mas aí a gente, né, o leitor, vai entrando na mente das pessoas e vai conhecendo ali todos os paranauês, todas as emoções, os afetos, as coisas ali em voga. Muito bom. O Apanhador no Campo de Centeio, que foi uma releitura também do Salinger. Eu também fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui, não sei se vou deixar aqui, mas vou deixar embaixo. E é a história do Holden Caulfield, um adolescente endinheirado, classe média alta, que é expulso da escola, tem que voltar para casa, é época de Natal, ele tem que voltar para casa, os pais não sabem que ele foi expulso, ele demora não sei quanto tempo para voltar para casa, fica perambulando por Nova York, fazendo hora. E durante essa trajetória, essa volta para casa demorada,
Ele vai se envolvendo em situações e a gente vai conhecendo o Holden. Ele se sente um estranho no ninho, ele não tem interlocução. E a gente percebe a sensibilidade dele. Então, se ele é um adolescente como outro qualquer, sim, não, até certo ponto. Ele é um adolescente como outro qualquer porque passa por muitos conflitos típicos da idade. Mas a sensibilidade dele não é a de um adolescente como outro qualquer, como a da maioria dos outros adolescentes. Ele é melhor que a maioria dos adolescentes, assim, do ponto de vista de caráter e tudo mais. É um livro que eu gosto muito, vejam o vídeo, mas não é todo mundo que gosta não, as pessoas ou amam ou odeiam este livro. Então é isso, estes são os melhores do ano, 15 livros, 5 de não ficção, 10 de ficção. E eu gostaria que vocês me contassem também quais os melhores livros que vocês leram e me indicam. Comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. E me digam o que vocês já leram disso aqui, no que vocês concordam para eles estarem aqui, né? Como os meus melhores, vocês concordam comigo ou não? Quem já leu, quem tem opinião, interajam comigo. Certo? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Beijo e tchau, tchau.